Fenícios, vai ser só isso mesmo. Eles eram comerciantes, navegadores, e o papel deles na história do nosso alfabeto. Tá? Então, foi Pérsias, foi Fenícios. Vou apagar. Tá, professor, eu vou deixar minha câmera desligada aqui um pouquinho, ok? Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta sobre Pérsias e Fenícios? Não. Eles eram navegadores, o alfabeto deles foi inspirado no grego. Não, o grego se inspirou no alfabeto deles. Isso, passou pra E gente. o Cartago é o que mesmo? Cartago. Então, Cartago entra no capítulo 10. O que acontece? Cartago fala no capítulo 10. É o último povo que fala no capítulo 10. Não lembro qual a página. Só que Cartago foi uma cidade fundada pelos fenícios. Entendeu? É, por isso que você falou lá dos negócios. Exatamente. Cartago foi uma cidade poderosa, uma cidade rica, e que foi fundada pelos fenícios. Futuramente, a gente vai ver uma guerra envolvendo Cartago. Adoro aquela guerra. Vai ficar mais animado o negócio. É o quê? Vai acontecer uma guerra? Aconteceu, menina. Várias guerras. Onde? Cartago versus Roma. Guerras púnicas. Vai ser uma coisa no futuro. Por enquanto não vai ter isso, não. Mas aproveitando o gancho do capítulo 10, o capítulo 10 nos traz duas civilizações. Quais são? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu quero No ser a capítulo primeira a do falar. Fenício, Vem, vendo gente. o- Deixa eu ver. Não fala ninguém, não. É a os Shum, Azteca, né? a divisão- Não sei. É os Azteca. Não. É a Antiga. África Antiga. Isso. Tem o povo de que eles eram muito comerciadores. Eles tinham um produto lá muito bom. Muito queria. Eles vendiam Como é que é o marfim. nome? Eles vendiam marfim, Marfim. Tinha um Kush. que era um produto muito caro. Pedro fica falando na minha frente, que saco. Aliás, vocês Pedro, eu vou levar essa família pro Acre. sabe o que é marfim? Do carro. Sim, é o chifre do elefante. Isso, a presa do elefante. Você tem que matar o elefante e tirar. Cartazes. Tadinho do elefante, não fez nada. Mas é tipo isso mesmo. E O deserto do Nossa, se Saara. mata um elefante por papel. O deserto do marfim. Saara. Ele faz joias caras. As pirâmides. Não fala sobre as pirâmides. Sério, a vida, não sei, eu tô falando qualquer coisa. Calma. O Nilo, eu lembro que aqui o Nilo tá aqui. Do Não. capítulo 10, o que é de importante? Cush, ou Núbia, dá para falar os dois nomes, e Axum. Axum tem menos coisas, você já falaram. Eram muito comerciantes também. Vendiam muito marfim. Ou seja, caçavam elefantes lá na África e vendiam marfim. Isso fez com que eles fossem poderosos. Eles tinham dinheiro, né? Grande vantagem. Pois é. Então eles eram muito poderosos mesmo. Enquanto durou, foi um império também muito poderoso. Muito militar também. Então conquistou vários territórios. Uma coisa que também tem bastante na apostila. A questão da religião. Por quê? Eles antes eram politeístas. Mas eles se convertem ao cristianismo. Quem se converte, na verdade? O rei de Axum se converte ao cristianismo e boa parte do povo segue atrás. Ok? Ok. Não vou entrar muito Isso é qual? A Núbia ou Axum? Axum, falando de Axum. Axum?
Eu não vou entrar muito no mérito disso, porque o cristianismo dessa região é diferente do nosso. Sem reações. Diferente como? Tá esperando a gente falar? Que bom que você perguntou. Diferente bastante. Eu vou resumir muito o rolê. Tá? O rolê. Mas nessa época mais antiga, bem antiga mesmo, a região da África, da Ásia, acabam seguindo outros caminhos de cristianismo. Então, eles até acreditam em coisas que para a gente não chegaram essas crenças. Se você pesquisar como é o cristianismo na Etiópia atual, que é a atual Oxum, vai ter coisas diferentes do que nas igrejas daqui do Brasil. Ou seja, a única coisa comum é que eles acreditam em Jesus, o resto é nada. Perfeito. Tem diferenças, tem muitas diferenças mesmo. Mas, enfim, isso é muito comentado. A conversão de politeístas para cristãos. Isso tem na apostila também. Tá? Fiquem tranquilos. Sobre Núbia. Núbia tem mais coisas. Posso pagar chum? Sim. Beleza. Núbia tem mais coisas. Por quê? A região da Núbia, que vocês pegarem algum mapa, vão ver que é atual Sudão. Ela teve muitos séculos de história próxima ao Egito. Então, o que tem muito importante na Núbia? Cultura egipcianizada. Isso quer dizer, mesmo quando a Núbia foi uma região poderosa, um império poderoso, eles tinham muita influência egípcia neles. Exemplo, grande exemplo, a capital de Meroé. Meroé. Tem pirâmides. Eles têm pirâmides menores, mas eles têm várias pirâmides. Isso é um exemplo de cultura egipcianizada. Tem fotos sobre isso. Vou botar aqui. Exemplo. Pirâmides. Mas por que eles eram tão egipcianizados? Por ser próximo e ter uns 3.000 anos de história conjunta. Na verdade, a região deles, eu não sei se é ainda, eu não sei dizer, mas nessa antiguidade, era uma região que tinha muito ouro. Uma região que se encontrava muitas minas de ouro. Então, uma região que era muito visada mesmo, era muito... Queriam essa região, queriam dominar essa região para extrair o ouro e usarem 1000 coisas. Tá? Por isso que o Egito ficou muito ali em cima da Núbia. Mais Professor, o que está escrito embaixo de egipcianizada? Oi? Está focando. O que está escrito embaixo de egipcianizada? Exemplo, pirâmides. Entendi. Tem pirâmides em Meroé. Eles adotaram. Tem vários exemplos de como isso aconteceu, mas eu acho que a foto das pirâmides é mais claro isso. Mais claro. Aham. Tá? Tem uma foto até na apostila de vocês, eu acho. Tem uma foto das pirâmides. Se não me engano. O que eu vou falar agora também? Pois bem. Mas claro que não se reduz a isso. Não é só isso. Qual a importância da Núbia? Foi egipcianizada. Não é só isso, não. Mais pra frente, eles se tornam um império muito forte, muito poderoso, ao ponto de conseguirem enfrentar Roma. O que parece pouca coisa, mas não é pouca coisa, não. É bastante coisa. Roma é um negócio de Júlio César, né? Ele que trouxe a primeira girafa para Roma, né? Isso. Existia naquela época. Girafa? Como não existia, Pedro? Não existia.
Não foi inventado, tipo, inventei a girafa. Não, gente, a girafa é legal. Nada, eu inventei a girafa. Inventei a girafa. Menina, eu misturei barro com argila e fiz uma girafa. Pois é, Agora o bicho come folha e é gigante. Eu tá vendo muito Fullmetal Alchemist, tá achando que girafa é quimera de Fullmetal. Tá vendo? Não, a Rússia. Como é que é? Não, a Roma, quer dizer, a Roma. Ó, a Rússia, não. Roma, falando Roma. Roma. Claro que existia. Então, a gente. Roma... Mas, tipo, o Brasil não existia naquela época. Quer dizer, não O foi Brasil descoberto, não, né? a gente tá falando da Roma. De Roma antiga. Não, mas a Roma... Ficou um pouquinho. Eu falei que Júlio César trouxe a primeira girafa para Roma. Caraca, Pedro, para de viajar aí, se dá umas altas viajadas assim. Né? Eu tô meio confusa, na verdade, Ai. agora, velho. Tipo, história é um pouco viajada já, né, professor? Calma aí, vamos situar. Júlio César foi o imperador que, como a Júlia tá falando, levou uma girafa para Roma, tá? É isso que eu tô falando. Por que ele levou? Levou a Como pele? assim, cara? Por qual motivo ele levou uma girafa? Porque é exótico. Porque ele tinha muito tempo livre, ele era rei. É, E aí tipo, ele matou vou levar uma girafa. Levou uma exótico, girafa. exótico. Ô, professor, a verdade é que naquela época Roma já era muito evoluído e era bem higiênico as pessoas. Sim, bastante. Eles tinham até escova de dente. Pasta, Escova de dente, tinha... Isso era bem interessante da cultura romana. Banheiros públicos para pessoas tomarem banho juntos. E vaso, eles tinham Ah, vaso. não, cara. Eles tinham vaso. Os banhos eram públicos. Nojento o quê? No Japão tem e ninguém reclama. Bom, muito bom. Mas Roma tinha banheiros públicos, banhos públicos. Nossa, mas isso não é tão higiênico. Vai que alguma pessoa tem doença e passa pelo banheiro. Mas rolava, assim, rolava. E todo mundo tomando banho junto. Vamos lá, todo mundo se via, isso aí. Mas, enfim. Voltando para Kush e Núbia. Além dessa coisa de ser egipcianizada, tem muita influência do Egito neles, eles também foram uma civilização muito poderosa, muito importante. Ao ponto de as rainhas chamadas Candances conseguirem enfrentar Roma. Lembra que eu falei das rainhas, que eram rainhas guerreiras? Isso. Que enfrentaram o Império Romano? Lembra disso? Rainha. As Candances da Núbia eram rainhas guerreiras. Que eram tão poderosas que conseguiram... Prof, posso te contar uma história? Oh, meu Deus. É sobre as Candances? Fala Eu não lembro assim. dessas rainhas. Fala da Caramba, agora. As rainhas Candances, só resumindo mesmo. Também tem Gente, que estudo. a apostila. São rainhas guerreiras. Peraí, gente. São guerreiras. Obrigado. E conseguiram enfrentar o maior exército da época, que era o exército romano. Eles eram mais poderosos. Não, eles eram... Roma, na época, era tipo os Estados Unidos hoje. O maior... Caramba, tudo isso? Tipo... Nossa. Jesus. Uma analogia. Porque era o maior, o mais rico e mais poderoso. Então, por eles conseguirem enfrentar o exército romano, foram lembrados para sempre. Quer dizer que se os Estados Unidos acabar, vai ser... Apocalipse. Que isso, Ah, não. professor? Chegou aqui. Que isso? Mas é muita coincidência, viu? Tô ouvindo aqui. Nossa, professor, imagina. Eu moro perto de tu aí, hein, prof. Ai, professor, eu queria Daqui muito tá bom. que se um dia, quando Apocalipse Aí, vai já no chegar, fim, na moral. Passa aí, ele vai passar aqui, ó. ó, no fim do mundo, Ah, colocar essa música do galho assim, ó, pra passar. Eu já falei isso, os anjos vão tocar Tipo, vai ser corneta, maravilhoso. cordeta
cordilheira e aí vai aparecer a música. Trombeta. Imagina que o Apocalipse tava assim ali, super gás, Brás, o camarada. Exatamente. Vai Ai, professor, Não, filho. sei lá, é tipo... Nossa, professor, você viu, você sabia? Você sabia? Tipo, falaram lá que como Pensei o que eu mundo ia ia acabar, morrer, mas o mundo ia depois que eu vi a acabar data, ontem, que era né? dia 21. Ah, sim, O sim. dia não acabou ontem, não. Deve ter acabado Não, lá na professor, e tipo, falaram, mas não foi 2012, eles erraram a conta. Nossa, erraram a conta Erraram assim? de novo. Então, 8 Renan, anos? Erraram 8 anos. Quando com o Fudegas Brasil fica mate, tá? Atenção, atenção. Olha, Então, o Illuminati. mundo já acabou e a gente não soube, porque a gente tá vivo hoje aqui agora. Verdade, verdade. Não era a gente, não era a gente. Vai chegar aqui ainda a notícia. É, verdade. Chega a notícia aqui ainda. É. Enfim. Sobre custo no Uber, que é a mesma coisa, na verdade, é realmente só isso. Alguém falou alguma coisa sobre isso? Uma pergunta? Sei lá. Não. Não? Então pode botar na prova, tranquilo? Tipo, eu achei que Sobre o outro seria Jair, melhor, né? Mas esse daí tá bom até. sobre o Jair. Mas que o outro é melhor. Agora então. Prof, Oi? tipo, a Síria tem a ver com a matéria? Eu não sei muito bem onde se passou isso. Não. A Síria é do capítulo sobre Mesopotâmia. Ah, porque eu ia contar uma história da minha família. Não, mas peraí. Você contou uma vez. Sua família veio da Síria. E a... Não, professor, mas eu descobri uma coisa muito legal da minha família da Síria. Não, peraí. Sofia, Calma. Olha só. É totalmente diferente de Assíria. Não é nem da mesma área, da mesma região. São bem diferentes. Cuidado. Tá? Na verdade, a Síria atual é onde era a Fenícia. Os fenícios que vão cair na prova moravam na região que hoje é da Síria. Entenderam? Ninguém fala nada, mas eu acho que entenderam. Oi. Desculpa. Cara. É que não tava falando, o fone estava desligado. Então não confundam Síria com a Síria, pelo amor de Deus. Tem Nada a ver. nada a ver com nada, tá? Só o nome que parece, mas tem nada a ver com nada. A Síria foi um império de uma região que não é a região da Síria. Na verdade, onde hoje é a Síria, no passado era a Fenícia. Ok? Vou seguir então. Nossa, jurei que a Síria ficava na Síria. Não. Não parece, mas não. Não. Só o nome que Mas, parece. professor, a Síria é de que continente? Os dois são da Ásia. Ah, tá. Só que em E parte... tem duas Sírias? Oi? Tem duas Sírias? Síria e Assíria. Meu Deus. Nossa, como assim? Os caras não tinham criatividade pra colocar outro nome, né? Eu não sei de onde vem o primeiro nome. Não sei de onde vem o nome do país Síria. Ai. Mas não tem a ver com o Império Assírio. Tipo, sei lá. Bom. Já vimos então que vai ter persas, que vai ter... Entendeu branco agora? Fenícios, Cush, O Cush, Ashum. Então, falta um pouco
Asteias mais e Incas, que foi o mais recente. Aham. O negócio lá dos indígenas. Como eu falei, os indígenas, como passei uma redação para a Enfrentec até hoje, até as 6 horas da noite de hoje, valendo ponto. Sobre o que é mesmo sobre índio, né? Na América. Você tá lá no sala de aula, tá lá nas atividades. Quem não viu, por vez, essa porcaria vale ponto. Pelo amor de Deus. Eu não vou botar a parte dos indígenas brasileiros, porque já tem uma avaliação sobre isso. Mais uma coisa que é importante desse tema, que o capítulo 13 fala no início, isso sim, é a relação das teorias de como o ser humano chegou nas Américas. Que são aquelas duas teorias. Uma falando do Estreito de Gibraltar, a outra falando de navegação. Quem lembra o que é cada uma? Eu não lembro não, professor. Desculpa. Vamos ver. Isso vai cair. Ih, eu vou ter que estudar muito, hein? Isso vai cair. Nossa. Estreito de... Não sei. Gibraltar. Que? Não sei falar. Gibraltar. É aquele estreito que tem entre a América e a Europa. Eu não sei onde é que fica. É a Europa? Não. É Europa, né? Entre a América do Norte e o Alasca. Isso, Alasca. Tá vendo aqui, ó? Não é isso, Alasca? Tá vendo aqui? É esse estreito aí que eu falei. Isso. Acredita-se que se for uma barreira de gelo, Isso. Só lá da Ásia. e eles atravessaram. Isso, exatamente. Numa era do gelo, aqui vem uma ponte de gelo. Deu pra É o atravessar. Alasca, né, professor? Aqui você tem a Rússia atual, a Ásia, e aqui você tem o Alasca em cor de abóbora. Tá vendo? Uhum. Então, é uma barreira entre a Alasca e a Rússia atual que se formou e o negócio lá eles atravessaram os feridos. Isso. Agora, o outro de navegação, acredito que eles foram da África até o Brasil, não, mas até a América Não. de navio, não, Não foi da África, não. Foi daqui, ó. foi daqui onde? Não foi... Região da Austrália. foi da Ásia. Foi da Austrália. Na região da Austrália e Polinésia. Polinésia? Oi? Polinésia. Tá vendo aqui a Austrália? Eles foram desse cantinho rosa. Do cantinho rosa até o Tá vendo cantinho a amarelo. Austrália? Uhum. Mais ao lado tem uma região de ilhas chamada Polinésia. Essa região, a gente sabe que ela foi habitada logo cedo. E as pessoas que viveram na Polinésia eram povos muito navegadores. Muito navegadores. Então, qual é a teoria de navegação? Que da Polinésia, eles teriam vindo todo o caminho até as Américas. Deu pra entender? Deu pra entender. Beleza. Qual é o problema entre uma e outra? Porque essa teoria é mais antiga. Ela é bem mais antiga. Só que, poucos anos atrás, encontraram fósseis mais antigos no sul. O que eu estou querendo dizer? Acreditava-se que os humanos tinham vindo lá do Alasca, do norte. Então, na região do norte, tinham fósseis de certa época. Beleza. Só que no sul, acharam outros fósseis mais antigos que esses aqui. Aí deu ruim. Deu ruim. Se aqui achou mais antigo, então como é que veio do norte? Aí propuseram a teoria de que foi navegação lá pela Polinésia. Estão me acompanhando? Eu acho essa teoria improvável.
Por quê? Porque talvez eles não deixaram, eles andaram pela América, não falo mais, professor. Eles andaram pela América, mas não botaram tantos resquícios, deixaram tantos resquícios. E aí eles podem deixar de ter se agrupado um pouco, alguns habitantes na América do Norte, só que e os da América do Sul são um pouco América Latina. Os mais antigos são da Central, né? Ou da Latina. Não, continua o raciocínio que tá muito bom. Então, América para baixo, eles devem ter, não sei mais explicar, ido para baixo, não sei. Eles devem ter deixado mais resquícios para baixo do que para cima. Assim, É isso aí. O seu argumento é muito bom mesmo, realmente faz sentido. E é falado, não, isso não quer dizer que tenha sido por baixo que chegaram, como você bem falou. Mas isso está num debate atual entre pesquisadores, entendeu? Existindo as duas teorias. Mas como você bem falou, você deu um argumento do pessoal que defende isso aqui. Muito bem. Parabéns. Lembrando que isso tem um resumo sobre no início do capítulo 13. Ok? Ai, professor, vou ter que estudar muito isso, porque isso aí, pra mim, não é... Eu não consigo colocar isso na minha cabeça. Vai conseguir sim. Que não é muito difícil. Eu estou chamando a atenção para os pontos mais importantes. Tá? Uma dica é você estudar pelo menos com o mapa do lado. Eu fazia isso. Vai vendo onde é o que faz mais sentido. Saber Porque eu... Ai, você tem que saber geografia também. Tem, ajuda. Ajuda muito. Ajuda bastante. Agora, sobre astecas, maias e incas, eu estou pensando se coloco ou não na prova. O que vocês acham? Astecas, essas coisas. Nossa, mas isso aí é a única que eu estudou bem. Por isso, Para mim, a mais fácil é essa. Você vai tirar? Não, então não vai ter. Tá fácil demais, não vai ter. Não vai ter porque é fácil demais? Tá difícil. Tem que ser maldoso. Não pode ser maldoso, Tá professor. difícil, essa matéria é mais difícil que Ah, beleza. Então, fazer o seguinte. Uma vez eu vou colocar, devo colocar. Então eu vou chamar a atenção aqui do que é mais importante disso. Tá? O que é mais importante desses três? Primeiro, colapso maia. Ou seja, quando e como a civilização maia chega ao fim. Que lembrando, qual é a explicação mais aceita? Mudanças climáticas. Que, afetaram as plantações, produção de comida, e isso acabou ferrando todo mundo. Colapso maia, então, é um ponto. Segundo ponto. A questão do Império Azteca com foco em soldados. A gente fez até questões sobre isso. Império Azteca com foco em soldados e militares. Até aqui, beleza? E o terceiro ponto, que eu adoro esse negócio, é a religião azteca no México atual. Por quê? Lembra que eu falei de que é dos astecas que vem a coisa do Dia dos Mortos,
do México. Tem até um filme da Disney, acho que da Pixar, sobre. Lembrando, os astecas, como tinham uma reverência pela morte, isso influencia a cultura e a religião do México atual. Eles celebram o Dia dos Mortos, Dia de los Muertos, e existe a Santa Morte. Professor, calma aí. Quem criou o Dia dos Mortos? Os mesmos astecas. Não sei quem criou, acho que sempre celebrou. Mas, tipo, aí é meio estranho, né? Eu não... Quem celebra isso? México. Mas por quê? Ai, meu Deus. É que Na dia verdade, essa questão de honrar os mortos, celebrar um dia para lembrar os mortos, ó. Sentido. que dia que é celebrado? O Dia dos Mortos é 1º de novembro. Ah, tá. Eu pensei que era o Dia das Bruxas. Nossa, é 31. Tem um jogo. Ah, tá. É porque, tipo, o pessoal... Eu nunca vi ninguém celebrar. E eu também, quando chegava dia 1 de novembro, nem sabia de nada. Uma Nem sabia família que é Dia de dos religião. Mortos. Eles são evangélicos. Então, é evangélico brasileiro, né? Pois é. É. E algumas vertentes, várias vertentes ainda, do cristianismo, principalmente mais católicos, você tem muito disso, de celebrar o Dia dos Mortos. Os católicos mais tradicionais têm. Isso vem do Egito Antigo, Grécia herdou, Roma herdou, e a Igreja Católica e o cristianismo em geral herdou muito. Tem países bem católicos, exemplo, Polônia, que tem isso ainda. Que no dia 1º de novembro é um dia de visitar os cemitérios, honrar os mortos. Eles até decoram as lápides. Calma aí, vou perguntar aqui pra minha avó uma coisa. Ah, é aí que eles fazem oferenda, essas coisas. Ela não celebra A nada. oferenda é uma flor. Você põe uma flor, é uma oferenda. Você oferecer comida, é uma oferenda. Entendeu? Tem várias formas. Gente, tem gente que bota uma ceia de Natal ali na lápide. Sim. Para muitos lugares e culturas isso é importante. Isso é muito importante. Eu vou para Larissa. Larissa, qual a religião da tua família? Porque Olha, os protestantes brasileiros não tem mais isso. Não tem muito isso. Mas alguns protestantes de outros países têm também. Tem ainda. olha. A família do meu avô comemora, né? Né, avó? Comemora. Só que a minha avó, ela é evangélica, aí ela não comemora. Já a do minha família... Calma aí, vô, não vai ficar falando não. Calma. A família do meu avô, eles são católicos. Aí eles comemoram. Então, assim, a minha família é católica. Só que é de uma vertente que já não comemora. Uma vertente mais recente. Um católico mais tradicional já vai valorizar isso. Você tem a Polônia, porque a Polônia é muito católico tradicional. E lá isso é importantíssimo fazer. Portugal também faz um pouquinho, Espanha faz bastante. Entendeu? Eu nem sabia que eles comemoravam isso, só tô sabendo agora. Mas no México, chegou a tal ponto de que lá é feriado nacional, sabe? Uma festa nacional importante. Nossa, que da hora, eu queria. É tipo a nossa festa junina, sabe? Mas por que aqui no Brasil não tem? Gente, É estranho comemorar uma morte de alguém, né? na verdade, é uma ideia de comemorar, Comemorando que foi pra um lugar melhor. valorizar a vida. Você lembrar e honrar quem... Não, mas eles lembram de antepassados lá de 1800, assim. Isso, como forma de honrar que eles Coisas que eles viveram. nem conheceram. Mas em forma de honrar que eles viveram, entendeu? Gente, eu posso ficar a taxa do Eu acho que toda criança do México sabe da sua história antigaça, seus antepassados de primeira. Devem ser ótimos. Ótimos em história. Tudo vem dos astecas. Eu não comentei isso com vocês. Mas, assim, uma coisa que no Brasil não tem e que esses países têm. Eles estudam e valorizam muito essas culturas indígenas deles.
Por exemplo, no Paraguai aqui do lado, a língua guarani é a língua oficial do país. Guarani não é Sério? uma língua de indígena? Sério, eles falam guarani, eles estudam guarani no colégio. E se você um dia conhecer alguém do Paraguai, a pessoa vai falar, realmente, eu estudo guarani no colégio, você fala guarani. Eles falam, isso tá. é o guarani. Eles Tipo, não falam espanhol. é tipo Fala igual espanhol, tipo igual aqui no Brasil, a gente fala português, só que a gente estuda inglês. É mais que isso, a gente não tem o inglês como língua oficial. Eles usam. Ah, tá. É essa questão. Eles Ah, tá. não- Então depende do local. Sim, falando. É outros tipo países o Canadá, que eles botam tudo o inglês e francês. Aí, tipo, ele vai ler uma instrução, eles estudam francês em escola, algumas pessoas falam só Sim, francês. eu tô chamando a atenção é que, tipo assim, a gente não valoriza, não tenta valorizar, nossas culturas indígenas, enquanto que outros países das Américas, eles não valorizam. No Chile isso é bastante, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, no México, nosso. Foi os indígenas do Brasil que criaram a língua Tupi-Guarani? Exatamente. Sério? Imagina, a gente começa a falar blá, 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 e é uma língua. Nossa, que da hora deve ser. E há quem estude, quem ensine Tupi-Guarani, tá? Pra se comunicar. Como eu criar uma língua, professor? Tem, mas é difícil. É Se impossível. eu criar uma língua, eu ia criar a língua mais fácil do mundo. Gente, Tipo, só para encerrar que tá terminando o tempo, mesmo, sobre isso aqui, foca nesses 3 pontos que eu botei aqui no quadro, tá? Uma última coisa, então. Já que não tem tempo, vou liberar vocês. Por favor, não me interrompa. Ficou para hoje aquela redação sobre indígenas que está lá na sala de aula. Mas também alguns não me entregaram. Deixa eu parar de gravar.